estamos aqui em mais um vídeo podcast. Agora, para a gente falar e trabalhar um pouco, tratar essa ideia do voluntariado, do profissional dentro da igreja, como é que a gente contrapõe esses dois pontos? É importante eu ter um voluntário, é importante eu ter um profissional. Como que a gente lida com tudo isso? Porque quanto maior a equipe, quanto mais exigências a gente tem em relação aos equipamentos, às coisas que a gente tem que trabalhar, maior a demanda de um profissional, de alguém que tenha um conhecimento mais específico e por aí vai. Só que a gente também sabe que a igreja, ela não vive de profissionais. A igreja, o corpo de Cristo, é a comunhão, ela precisa do serviço voluntário. E vamos colocar na roda aqui, como é que a gente trabalha, como é que a gente lida com tudo isso dentro da igreja? Porque muitas vezes a gente tem uma demanda com uma exigência muito grande e as pessoas que se voluntariam, as pessoas que querem servir, que querem estar conosco, elas têm coração, elas querem fazer parte, elas querem estar junto, mas não necessariamente elas têm o conhecimento técnico. O começo sobre realmente isso, é interpretar, né, essa ponte, entender qual é o limite de um trabalho voluntariado. Qual que é o limite que uma pessoa que vai ter pouco tempo em relação ao que, por exemplo, um funcionário entregaria, ou quanto de tempo ela vai ter entregue para fazer esse serviço e quanto tempo esse serviço pede para acontecer. Então foi o que você falou, vai da demanda, vai da exigência e também vai dos equipamentos que você tem lá disponível. Tem equipamentos que precisam de mais tempo de operação, mais tempo para aprender, do que outros equipamentos que seriam assim, vovozinha que a gente brinca, né? Que assim, é só apertar aqui, sistema muito simples. Até essa questão do... Como é que é, vovozinha? Vovozinha, Sistema cara. tia. Sistema tia. Clicou, ligou, tá tudo funcionando. Perfeito. Mas esse é um tema legal porque a gente consegue trabalhar isso em todas as áreas da produção, né? Se a gente pensar parte de som, parte de luz, parte de vídeo, a gente consegue quebrar em fotografia, em filmagem, dependendo da infraestrutura que tem, corte, transmissão, enfim, a gente consegue desovar isso em várias áreas, né? E talvez ter vários líderes trabalhando com diferentes equipes para que um fim só aconteça. Acho que vai muito do ponto que o Tebas falou, conforme a exigência é maior, se você tem mais equipamentos e tal, mais você exige de tempo disponível. Até porque, igual a gente comentou, nem todo mundo tem uma mesa de corte em casa para trabalhar com a câmera, ou tem uma mesa, um equipamento de iluminação para programar, fazer, ou às vezes o equipamento que tenha mais simples, então não exige uma pré-programação em casa para você fazer no seu computador, chegar lá, espetar o pendrive, puxar uma cena, alguma coisa do tipo, né? E isso também muda muito, porque pensando no som, por exemplo, a gente não consegue equalizar e tal, você consegue já fazer uns cortes, alguma coisa, mas na hora que você chegar lá, que você colocar e ouvir, muda muito, né? O lance que eu penso, cara, eu penso que a igreja, ela normalmente, ela tem uma forma amadora de profissionalizar as coisas. Não sei se fica... Explica isso. Explica a sua teoria. Vou explicar. Porque, por exemplo, assim, quando você pega uma empresa, vou falar de uma área aqui que eu não conheço, mas que eu conheço pessoas. Mas, por exemplo, assim, você tem na empresa uma equipe de TI contratada para cuidar do banco de dados da empresa. Quando, de alguma maneira, essa empresa vai fazer uma troca de sistema, uma troca de banco de dados que seja, faz alguma atualização, algum upgrade na sua forma de trabalho dentro dessa área, naturalmente a empresa ela está profissionalizando algo que ela já tem dentro dela. Então, profissionalizar no sentido de melhorar a coisa, né? Então, a mesma coisa na igreja. Quando você coloca áreas dentro da sua igreja para trabalhar, não trabalhar no sentido profissional da coisa, mas para rodar, para acontecer. Vamos supor aqui fotografia, vídeo, iluminação, som, programação, enfim, todas essas áreas. Você está profissionalizando a igreja, você está dando um trabalho administrativo profissional para algo que é institucional e espiritual, que é a igreja. Então, o que acontece? Agora, chegamos ao ponto, então, de que uma empresa e uma igreja, neste sentido, cumprem a mesma obrigação, né? No sentido administrativo da coisa. Só que a questão é que a igreja,
a empresa, ela se mune de recursos, tempo e planejamento para que os profissionais de TI dentro da empresa possam fazer o curso, o treinamento, um tempo de experimentação. Se tornarem aptos se tornam aptos e colocam em prática. Eles, claro que com uma consultoria por trás, normalmente acontece isso, mas eles colocam em prática a nova implantação do sistema. Então você tem um sistema profissional de profissionalização de um novo sistema. Na igreja, nós temos a igreja tendo áreas profissionais atuando dentro dela, mas a igreja não se mune de recursos, não se mune de tempo e de planejamento para que os profissionais, sendo eles voluntários ou não, tenham esse mesmo processo de treinamento, de experimentação, de aplicação, para que eles se tornem aptos para fazer aquilo funcionar. Então, por isso que eu digo isso, a igreja normalmente ela tem um método amador de profissionalizar as coisas. Eu acho que você colocou isso tudo de uma forma muito certa, assim, muito clara até, porque enquanto você falava, ficou muito claro para mim que para a pessoa ser profissional, ela não precisa ser remunerada, né? Ela literalmente precisa estar apta. E às vezes o investimento financeiro não precisa ir necessariamente para pagar mensalmente o serviço de alguém, mas sim em oferecer todo esse treinamento, esse suporte, esse apoio para que aquele serviço, aquela pessoa esteja apta a executar aquela tarefa que ela se propôs, que ela quer participar, que ela quer estar junto, até porque realmente às vezes, eu quero trabalhar com a parte de vídeo, mas eu não tenho conhecimento. A igreja tem essas ferramentas para munir essa pessoa. Total. E isso é tão importante, cara, porque é um negócio que eu sempre digo assim, você tem duas opções dentro da igreja que são muito claras quando você fala de vou trazer alguém para servir na minha equipe. Você tem as pessoas que são capacitadas e há exceções, claro. Mas pensando numa pessoa que já não faz parte da equipe, ou seja, duas pessoas novas na igreja se apresentam para você. Na maioria das vezes você tem alguém que é capacitado, mas ao mesmo tempo é preguiçoso, porque ele já sabe como fazer, ele já conhece os métodos que são dele e é um processo que pode ou não funcionar. Há exceções, claro, tem gente que chega preparada, comprometida e, cara, se encaixa como uma luva dentro da equipe de qualquer área na igreja. Agora, tem aquelas pessoas que não estão aptas e que a maioria das pessoas que vêm para o ministério para servir são essas pessoas, mas que tem um senso de responsabilidade, comprometimento com aquilo que é muito maior do que o cara que já é apto. Então, o que acontece? Se eu, como líder de uma área dentro da igreja, não tenho as ferramentas e a capacidade de habilitar esse cara que é comprometido, eu vou matar o comprometimento dele e vou jogar ele na fogueira. Entendeu? Então, isso para mim é algo que é fundamental e isso não serve só para, vamos dizer assim, o alto escalão da igreja, o pastor. Isso é para todos os líderes de área. Porque se você é líder de área, significa que o pastor confiou a você a responsabilidade de liderar uma equipe. Então você tem a responsabilidade de devolver para o pastor quais são as suas demandas, para que você possa preparar a sua equipe. Porque senão lá na frente corre muito risco de acontecer isso. Eu não tenho preparo, eu não preparo meus voluntários, quando um voluntário erra e o pastor reclama, eu jogo a culpa no voluntário. E aí vira um ciclo que o cachorro correndo atrás do rabo. Você não sabe onde está o problema, você não sabe como é que resolve e o problema continua. E até nessa questão do voluntário, pensando nisso, se o líder não estiver bem conectado com a galera, não tiver toda essa percepção de trazer, de dar recursos e tal, o próprio voluntário ele se desanima. Né? Porque ele vai, às vezes o voluntário, e aí talvez até um contraponto para a gente pensar na questão de ter alguém remunerado por aquele serviço. Quanto mais exigente é aquela função, aquele serviço, mais difícil talvez de achar uma pessoa apta para aquilo. Ou com tempo disponível. Ou com tempo disponível para aquilo. Porque para ela estar apta, provavelmente já é uma profissão. Ela precisou investir um tempo para se desenvolver em relação àquilo. Mas aí entra o ponto, assim, às vezes vai chegar um voluntário, alguém que já sabe mais do que o líder. E aí fica aquele senso de tipo assim, não, eu não posso fazer isso porque
meu líder ainda não sabe fazer isso, ou o próprio líder segura o voluntário de não deixar crescer, porque, pô, como é que o cara sabe mais do que eu? Às vezes é até um pouco pesado, né? Mas às vezes entra até um pouco o ego da liderança, de tipo assim, não, eu não posso deixar, então eu vou segurar, eu vou manter as coisas num nível talvez inferior, porque eu não tenho esse conhecimento, mas às vezes o próprio líder também não busca ferramentas para se desenvolver. E começa a ter uns conflitos, né? Porque o voluntariado quer crescer, ele quer dar o melhor lá. Se pegar essa pessoa, igual o Pedro falou, que já tem um conhecimento, não sei o que encaixa como uma luva. A pessoa vai vir com tudo. Sim, e aí com certeza. Chegar num ambiente o assim, momento da igreja dar todo o suporte necessário para ela. E até uma coisa que a gente precisa entender também. Os líderes, eles têm que entender isso de uma forma definitiva. Que o líder, é claro que quanto mais ele souber, e na verdade eu acho que é o seguinte, falando das nossas áreas aqui da U-Stage, eu acho que um princípio básico da liderança dessas áreas é você saber trabalhar com a sua área. Não adianta eu querer ser líder de som se eu não sei de som, tem? Então, acho que isso é uma coisa importante, mas ao mesmo tempo eu acho que o líder ele tem que entender que ele tem que saber fazer, porque se alguém falhar, é ele que tem que estar apto a corrigir a coisa. Mas a função maior dele é gerenciar as pessoas e o trabalho do que fazer o próprio trabalho. Porque daí você eleva, né? Você traz esse nível de excelência para cima, independente de você... Esse é o ponto. Da corda tá na tua mão, né? Exatamente. Então o que acontece? Se você é líder e você tem na sua mão um cara que ele é apto mais do que você a fazer a função da qual você lidera, você tem que levantar a mão para você agradecer a Deus. E não ter um problema de ciúme com medo de perder a liderança. Não, porque um líder, ele não é feito pelo cargo que o pastor dá para ele. Perfeito. O líder, ele é feito por aquilo que ele representa, por aquilo que ele conquista e pela equipe que ele coordena. Então eu prefiro ser um líder menos capacitado do que uma equipe inteira, mas ser uma equipe, do que ser um líder hipercapacitado mais do que todos os outros, mandar embora quem é mais capacitado do que eu e trabalhar sozinho. E a liderança, ela é intrínseca a pessoas, né? Falou então, bonito, hein? você viu? Eu nem sei se encaixou nisso. Mas... Eu nem sei o que significa isso. Então, mas o que você está falando é o momento do líder realmente começar a cuidar de pessoas e abrir mais mão da parte técnica lá, da produção mesmo, e focar em pessoas e deixar essas pessoas... É o que eu falei, o líder ele tem que estar apto a assumir caso alguém falhe. Ou seja, o falhar que eu digo não é erro, né? Caso alguém não possa ir de alguma forma e tal. Mas, ao mesmo tempo, a preocupação maior dele tem que ser cuidar do cara que está fazendo do que ele está fazendo. Até porque errar é uma coisa muito louca isso, né? Errar é a melhor maneira do voluntário dentro da igreja aprender. É a melhor maneira. Porque se você proíbe ele de errar, ou seja, proíbe não no sentido de proibição dele fazer alguma coisa, mas se você priva ele dele errar, ele nunca vai aprender, ele nunca vai entender o valor do desgosto, entre aspas, de ter apertado um botão errado, por exemplo. E muitas vezes isso também vai privar ele de resolver um problema do qual ele não sabe o que poderia acontecer. Exatamente. Uma vez que o erro aconteceu, ele já sabe, se eu apertar isso ou se eu fizer isso, eu vou ter esse problema. E eu já sei como é que resolve. Exatamente. Porque eu acho que o grande lance da capacitação em si não é nem tanto saber fazer, mas saber resolver o problema de uma forma rápida. Total. Porque o problema vai acontecer sempre, independente. Tipo assim, tem coisa que não tá na nossa mão. Aí é uma ponte pro próximo vídeo. Nunca dá certo. Os perrengues da estrada. Tipo assim, sempre vai sair do controle. Se tá tudo certo, tem alguma coisa de errado. O ponto o problema vai acontecer. Agora, como que eu resolvo? Cara, não, você sabe que tem até um filme que eu gosto bastante, que é o Sully, que conta a história do piloto de avião que pousou o avião da American Airlines do Rio Hudson, né? E aí, é engraçado que quando eu fui assistir o filme, eu achei que o filme ia contar a história do acidente, né? Como aconteceu lá. E a história do filme não é isso. A história, ela mostra o acidente, mas a história do processo que o piloto sofre depois. Por quê? Porque os caras falam assim, olha, com todo o treinamento que você tem para evitar os erros, com todas as munições que a gente te deu para você conhecer a aeronave e tudo mais, você poderia ter voltado para o aeroporto de Nova York ou para o aeroporto de New Jersey, e você escolheu pousar no Rio, você está errado.
você colocou a vida de muita gente em risco. Então, nós vamos te processar. E aconteceu isso. E aí, o grande lance é que ele prova o negócio... Nossa, vou dar um spoiler monstro do filme aqui, mas enfim. Ele prova a inocência dele quando ele diz exatamente isso que a gente está falando. Ele fala assim, ó, na teoria, tudo que vocês me ensinaram realmente está certo, né? E aí é muito engraçado que eles fazem testes de simuladores e o lance é que 10 segundos pássaros entraram basicamente foi isso que aconteceu no voo, né? Pássaros entraram no motor, quebrou, o outro não acionou também, que estava quebrado, e o avião começou a cair. E aí o que acontece? Antes de cair, ele tem que fazer todos os testes possíveis ali para ver, falar, realmente nenhum motor está funcionando, eu tenho que voltar. Eu não tenho mais opção. E aí não vai dar para voltar, porque o avião já desceu tantas milhas. Até eu ele tenho decidir, que pousar no Rio. até fazer todos os testes. Exatamente. E todos os simuladores provavam o quê? A partir do momento entrava pássaros, eles já, processo de retorno. Voltavam na hora. O que acontece? Ele falou assim, adiciona o tempero humano da coisa. Adiciona aí 30 segundos a surpresa, mais 30 segundos para você testar e tomar a decisão de fazer. E aí quando eles fizeram isso, o avião não conseguiu chegar no aeroporto de Nova York, não conseguiu chegar no aeroporto de New Jersey e pousar no Rio Hudson era a melhor opção. Era a única, talvez. Era a única opção, na verdade. Então o cara se livrou. Então, basicamente, você deixar o seu voluntário da sua equipe errar é a mesma coisa que deixar ele passar por esse processo. O processo humano de saber como corrigir um problema. Porque você tem que municiar ele de todas as maneiras de como ele pode corrigir. Mas tomar a decisão é um negócio que ele só vai poder fazer se ele passar por isso. E isso não é um processo válido? É doloroso na hora do erro. A rapidez da reação, né? E é tempo de voo, é coisa que você vai aprender na prática. Tipo assim, não adianta você fazer o simulador tal, ou testar diretamente com equipamentos, com técnica, um ambiente que controlado, na hora muda completamente. E aí, perdão, desculpa. Pode falar. Não, mas é exatamente nisso que você está falando, que aí a gente volta na questão do posicionamento do líder. Porque quando acontecer esse problema, o pastor, normalmente, ele vai sacar que deu algum problema e ele vai questionar. E é nesse momento que o líder tem que entrar e falar assim, já estamos resolvendo, calma. Já foi resolvido. Estou cuidando e você protege o seu cara. Não é uma questão de nome, é uma questão de equipe, foi o que você falou. Uma questão de equipe. Tem que ser a sua equipe errou, todos erraram. E se você não está disposto a, entre aspas, tomar a pancada na frente dos seus voluntários, então você não tá preparado para ser um líder. É que o líder é isso. É o alfa da alcateia, então, é o cara que também. Então, olha que coisa louca. A gente está falando de voluntário, e aí naturalmente, a gente tem que falar do voluntário líder. Porque isso faz toda a diferença. Mas é uma coisa que está junto, né? Que está junto, porque na hora que a gente pensa, até se a gente colocar dentro do contexto um profissional, alguém trabalhando ali, na hora que a gente junta isso com o ministério. É importante, porque não adianta eu ter uma pessoa que eu vou remunerar ela para tomar conta de determinado departamento, se ela não tiver esse perfil de líder para cuidar das pessoas, para fazer tudo isso, porque senão vai acontecer aquilo que você citou, ela vai matar tudo e ela vai trabalhar sozinha. E aí o intuito, o foco total por trás disso não vai acontecer. Acho que a ponte para a pergunta principal mas vale a pena você contratar uma pessoa? É justamente isso. Você tem uma demanda pequena, seu líder consegue dar conta com o tempo disponível, porque ele vai ter que ter uma fonte de renda externa. Ou seja, então ele vai ter que conciliar um trabalho com isso. E quanto que isso vai consumir de tempo dele? Chega uma hora que essa balança não fica mais equilibrada. Saudável, né? E até nesse ponto, não tem por como. exemplo, tem igrejas que tem culto praticamente todos os dias, se não todos os dias, mais de um culto por dia. Tem igrejas que tem culto um final de semana. Independente de qual cenário, se você não tiver uma equipe que também esteja pronta para revezar, até mesmo essa pessoa que tem uma fonte de renda durante a semana em um lugar, que se dispõe para servir no domingo, no culto que tem, no único culto do domingo, pode ser que conforme o passar do tempo, essa pessoa também se desgaste. Total. Porque ela muitas vezes não vai ter tempo com a família, ela não vai poder... Às vezes a realidade da cobrança acaba sendo tão grande que a pessoa assume aquilo lá para ela e isso é até um problema, né? Porque a gente pode pensar em gerar ansiedade, em crises, uma série de coisas e às vezes tipo assim, a pessoa não vai poder, eu não posso viajar, não posso passar um tempo com a minha família porque eu tenho a responsabilidade do culto.
né? Então, também tem todo esse lado, a gente pensar e colocar isso na balança, da gente saber que também é importante a gente ter mais pessoas, às vezes a igreja já está num ponto talvez de ter alguém remunerado para aquilo, às vezes sim, às vezes não, mas como é que eu posso não matar o meu voluntário também? Como é que eu posso desenvolver ele? Um outro gancho que a gente pode puxar nesse sentido também é a questão de que os ciclos da vida também mudam, né? Hoje o cara que chegou lá jovem, não sei o quê, amanhã tá namorando, depois vai casar e aí vai mudar, e às vezes o tempo que ele tinha, a disposição que ele tinha vai mudar também, né? E aí como é que a gente faz para a gente conseguir seguir com esse ciclo? Porque pensando também no investimento, no treinamento e tudo mais, às vezes você foi lá, treinou uma galera, treinou uma equipe. Se isso não se desenvolver e esse treinamento não for acontecendo de uma forma rotineira, na hora que essa equipe sair, você vai voltar para estaca zero de novo, né? E aí muito pior, né? Porque você vai abrupto. Você vai abrupto. Você sai de uma equipe muito boa. E você não sai do ponto que você estava. Porque se você pensar no ponto que hoje eu estou no ponto 0. Eu vou subindo, eu chego no ponto 10. Na hora de cair, eu caio pro 0 de novo e eu não vou conseguir voltar pro 10 imediato. É tipo assim, você tem um custo de vida de 10 e começa a render 0. Seu custo de vida não vai abaixar junto com você. Sua igreja não vai diminuir a demanda porque sua equipe está fora. Isso é muito louco. E o processo de adaptação é natural. Por mais que você coloque um profissional super capacitado, ele não entende o processo, ele não entende o que acontece. Sim, tudo é novo, né? Tudo Agora, é novo. Você sabe que eu vou falar um negócio que é um pensamento meu que eu tenho com relação a essa questão de preparo e tudo mais. Porque eu sinto, às vezes, que tem muitas igrejas, muita gente conversa comigo e tal, tem uma dificuldade assim, poxa, é difícil na minha igreja conseguir voluntários, o pessoal às vezes não quer, é difícil na minha igreja conseguir pessoas para vir servir junto com a gente na nossa área, é difícil conseguir recursos para que a gente possa promover treinamentos para as pessoas. Por exemplo, eu quero fazer um treinamento de áudio, eu preciso saber o curso que eu tenho de trazer, por exemplo, o Igor e o Tebas, ou um dos dois, para ir lá e falar de áudio. Isso é um custo que eu preciso ter para poder pagar e tal. Então, muita gente fala sobre isso comigo, e aí eu tenho uma visão que é o seguinte, que é muito importante os pastores e os líderes até levarem isso também para os pastores, que é a questão do posicionamento da igreja com relação às áreas técnicas. Vou resumir tudo o que eu estou querendo dizer. A questão é a seguinte, quando você tem um pastor que valoriza as áreas técnicas, naturalmente você vai conseguir ter muito mais voluntários. É por isso que a gente sempre consegue ter um grupo de louvor maior na igreja do que os grupos técnicos. Porque ele aparece mais e é mais bem visto pelo pastor e mais bem visto pelas pessoas que seguem o pastor. Então o posicionamento do pastor tem que ser também de poder apoiar e dar subsídios. E aí, essa questão de dar subsídio, eu gosto de usar o exemplo da pandemia, por exemplo, que de um dia para o outro, não de um dia para o outro, mas de um momento curto para o outro, a gente foi obrigado a fazer todos os cultos de maneira online, sem recursos, sem nada e tal. E aí muita gente falava assim, caramba, como que eu vou fazer isso agora e tal, eu não tenho recursos para isso e tal. E aí eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu, num desses dias de pandemia e tal, e a gente olhou na placa da igreja e tinha assim, valores arrecadados para missão em janeiro. Foi comigo, acho. Foi com você? Foi. Valores arrecadados para missões em janeiro, tantos mil. Em fevereiro, tanto. Em março. E cada mês tinha um valor que, assim, valores expressivos e que são fundamentais realmente para o serviço missionário da igreja. Não é essa a questão. A questão é que, do nada, as pessoas técnicas da igreja, o som, o vídeo, todos eles se tornaram missionários. Porque se não fosse através da vida dessas pessoas trabalhando na igreja, o evangelho não chegava na casa das pessoas. Então a questão é a seguinte, a partir do momento em que a igreja começar a enxergar que essas áreas são importantes como missões e que eles são missionários e que são também ministros do evangelho, e aí até a gente pode puxar uma outra linha também aqui, que é os líderes precisam entender e os voluntários precisam entender que estando na igreja, eles são também ministros, tão responsáveis quanto o próprio pastor com relação à propagação do evangelho. Quando a igreja entender isso,
a gente vai começar a fazer com que o nosso backstage funcione melhor. Porque a gente vai ter uma igreja preparada para fazer arrecadação, a gente vai ter uma valorização das áreas. E aí, naturalmente, vão chegar mais pessoas e vão chegar mais recursos. Tanto é que a gente vê, pelo menos na minha experiência dentro da igreja, durante a pandemia, eu nunca vi uma quantidade de voluntários que chegaram para servir Então, em câmeras, em som, em iluminação, em tão pouco tempo. Talvez isso tenha acontecido, primeiro ponto, e com certeza, pela valorização da área. Tipo assim, caramba, meu, tipo, é só através da câmera que eu consigo assistir o culto. Então, nossa, que legal, eu poderia ajudar na câmera. Quando era um ministério imperceptível, se tornou o principal. Se tornou o principal. Então, prioritariamente por causa disso. Segundo ponto, que as pessoas queriam sair de casa. Também. Né? Fazer uma câmera lá era um jeito de assistir o culto, era fazer na câmera. Eu já assisti o culto presencial. Era o jeito de burlar a quarentena. Realmente, o jeito de você assistir um culto presencial era lá, servindo. Era o jeito de burlar a quarentena. Mas tem um ponto legal nisso, porque ontem mesmo eu estava conversando com um rapaz que é voluntário, que tá começando a chegar a ajudar com a gente, e ele estava falando que o que estava motivando ele, a esposa estava trabalhando já numa empresa que trabalhava com locação de equipamentos por fora e tal, mas ele também quis ir atrás para entender o porquê que quando ele estava mais perto lá do altar o som era muito mais alto e quando ele estava lá longe o som era mais baixo. Você, pô, será que era o técnico de som que estava arregaçando no volume e estava deixando todo mundo surdo? Ou acústica. Então, e ele foi atrás desses pontos para, tipo assim, entender o que estava acontecendo. Então eu acho que esse lado, talvez na pandemia, despertou um pouco na galera também de tentar entender melhor o que tá, o que é, como é que funciona as coisas. Até porque, como o Gabriel colocou, antes era uma área que ninguém via e virou a principal, Mas né? na Então, verdade é igual o nome já diz, né? Backstage. Era a área que a gente quer ser o menos reconhecido possível, assim, menos a gente até visível, brinca, né? A gente até brinca nos treinamentos, que quando ninguém percebe que a gente tava dizer que lá, tá bom, é porque deu deu certo. tudo certo. É igual goleiro, né? É. O goleiro só lembra quando ele faz algo excepcional e ele só faz algo excepcional quando o time não tá jogando legal ou quando ele faz alguma grande Se cagada. o goleiro não joga nada o jogo inteiro, é porque o jogo foi bom pro time, tá ligado? Entendeu? O time Quanto tava mais bem. o goleiro ficar parado, significa que melhor o time jogou, porque a bola não chegou nele. Então, o nosso trabalho é um bem trabalho isso. de goleiro. Quanto menos visto, melhor para E nós. até essa comparação do jogo é muito legal, porque na hora que a gente junta som, luz, imagem, tudo isso, principalmente dentro do contexto do online, a gente vê que é um time só, né? É uma coisa só. Tipo assim, é o time que jogou bem. E muitas vezes a gente pensa dentro da própria área, mas na hora que a gente junta tudo, pegando esse próprio exemplo, se eu tiver o som e não tiver o vídeo, falei. Se eu tiver o vídeo e não tiver o som, falei mais ainda, porque no online já era, né? Se você não tiver o som, pronto, acabou. Mas é o tipo de coisa que, pelo menos do meu ponto de vista, das experiências da pandemia, trouxe uma liga muito maior entre todos esses times, né? Porque eu acho que acaba sendo meio natural as igrejas, os times serem meio independentes. Então, o time de vídeo com o time de vídeo, o time de luz, ou o time de som, o time de louvor. E numa dessa a gente acaba vendo que é tudo uma coisa só, né? Eu acredito que é realmente pela questão da importância que cresceu absurdamente nesse momento. Então, tipo, cara, dependia só da gente, só dessas áreas. Se não fosse essas áreas, não rolava culto, não chegava para as pessoas. Então daí todo mundo viu também a importância de trabalhar em equipe para fazer acontecer. Para fazer o tudo acontecer, porque senão... Mas acho que a gente pode também falar um pouco de como isso foi difícil. Porque assim, como a gente falou, da noite pro dia, o ministério que para funcionar bem, vamos dizer assim, não pode ser muito visto, né? No caso assim, na mesma comparação que fizeram com o goleiro, do dia para noite era o único ministério que estava ali na frente do pastor, só tinha aquelas pessoas ali dentro da igreja. Então assim, ele passou a ser um ministério com um foco muito grande de atenção. Mas sabe uma coisa que Com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. responsabilidade. Sim, sempre existiu essa responsabilidade, mas agora ficou toda focada neles. evidente. Porque se a energia caísse, as pessoas estariam lá ainda, tal, o pastor só tinha que gritar. Certo. Pô, você só tinha que falar mais alto.
Agora se não, cai, agora já caiu era. energia, as pessoas Não, cai podem ficar... tipo assim, cai um fio da internet, já era. Acabou. E outra, na internet é fácil, você desconectou de um, conectou no outro, já era, né? Você perdeu a pessoa. A gente passou, acho que, por um período de estrutura de ministério, de liderança muito brusco. A gente teve que evoluir muito rápido essa Sabe área. o que isso daí que você trouxe me fez pensar nesse sentido? E até trazendo isso para tentar fazer uma conexão com o lance dos voluntários e tal, que a gente estava falando. Muitas vezes a gente pensa num time de voluntários, em treinar e estruturar a equipe para algo que a gente já tem. Então, chega um voluntário, eu não estou pensando no porvir, eu não estou pensando no que vai aumentar, no que vai crescer. Eu estou preocupado em ensinar ele a apagar a fogueira que já existe. Em Né? fazer Então, aquilo que já tem tipo sido assim, feito, né? Hoje eu não tenho uma transmissão online. Então, o voluntário que chega para aprender, para ser treinado com áudio, Não vai aprender é online, pensado né? no PA, no monitor, no sistema que está Realmente. ali. E isso é uma coisa importante para a gente pensar e desenvolver também, né? Sim. Até pensar... Eu acho que isso tem que começar Como também evoluir, pela né? liderança Como evoluir. da igreja. Como Também. o Pedro falou, é tudo uma questão de visão, é uma missão, não deixa de ser. Até que a gente já chegou a conversar sobre isso, que, por exemplo, a Hillsong e a Bethel, um dos focos missionários dela é a mídia social. É um foco missionário. próprio online, É um dos missionários. Que alcança... É aquela conversa talvez que mais eu e o pessoas Pedro do que a teve, igreja. vendo os investimentos em missões, foi assim, cara, quando que a igreja vai entender que a nossa área é tão importante quanto a área de missão? Não tem, acho que, uma briga assim, qual que é a mais importante? Não, as duas É tão levam, missionário quanto. As duas levam. o As evangelho. duas são Se for parar pra, importantes. tipo, ter um comparativo, a internet tem até mais alcance, porque, cara, você tem alcance clicando, sabe? Eu Tipo, acho que você todos precisa- tiveram essa experiência de receber, por exemplo, mensagens durante uma transmissão de pessoas de outro país Com certeza. entrando em contato. muito Ou pessoas doido. que vieram visitar a igreja quando abriu, Sim. que nunca tinham ido lá, que conheceram a igreja pela internet. Pessoas que ficaram a quarentena inteira sendo membros da igreja. Um exemplo bem Online. claro de igreja que faz isso é a Elevation, cara. A Elevation é uma referência nesse sentido. E o investimento que eles têm nas áreas técnicas é impressionante. E tanto que você vê que uma igreja tem um crescimento rápido, expositivo e relevante. E aí... Isso eu acho que é o mais importante, né? É relevante. É relevante. Né? Tipo assim, É muito relevante. o crescimento ele é importante, mas ele sendo relevante mostra que ele está sendo talvez feito de uma forma estruturada, né? Total. Pelo menos na análise que a gente consegue enxergar das coisas que a gente vê, mostra que não é só estruturado. quantidade, né? É sobre qualidade também. Também. É muito Verdade. louco. Mas até pensando nesse ponto assim de pensar no futuro, dessa vez foi a pandemia que trouxe uma realidade que mudou completamente a rotina do voluntariado dentro da igreja. Essas áreas que antes não eram vistas ficaram 100% evidentes e as outras áreas que, por exemplo, um time de recepção que era vista todo o culto ficou totalmente off porque não tinha pessoas para receber na igreja. Sim. Né? Mudou completamente. Mas pensando assim, que dicas que vocês dariam para pensar numa coisa fora da caixa? Tipo assim, para pensar no futuro. Do jeito que a gente já comentou aqui, que você trouxe, a gente conseguiu se ligar muito, assim, antes era muito mais independente, eu acho, a área de áudio com a área de iluminação, eles não se ligavam muito, e daí depois, com a pandemia, a gente começou a trabalhar mais junto. Eu acho que, cara, o voluntariado é uma dica que eu daria, não uma dica assim, mas algo que eu acho que seria geraria muito fruto, é tentar o trabalho em equipe de todos os voluntariados. Então, de todas as áreas, tentar ligar de alguma forma, para que todos se conversem, tanto da nossa área, do backstage, tanto quanto da recepção. Áreas não ligadas diretamente. Né? Se conversarem, porque esse trabalho em equipe eu acho que falta e a gente viu como é importante. O que eu enxerguei nessa pandemia foi o seguinte, por exemplo, as pessoas que já eram profissionais da área, eram aptas, elas tinham conhecimento técnico para atuar e resolver essa adversidade que chegou, por exemplo, de uma transmissão. Muitas das vezes elas ficaram limitadas pelo time de voluntário não estar preparado ou por a igreja não ter investido em equipamentos necessários. Então, primeiro, a dica é que você proporcione um planejamento de investimento da sua igreja para os seus equipamentos. Existe tempo de uso, existe depreciação, existem tecnologias novas que podem facilitar o serviço dos seus voluntários.
E o segundo você treinar seus voluntários para saber que a hora que você aumenta um fader, por exemplo, na mesa de som, você não está só aumentando o volume. O que está acontecendo aquilo lá? Porque faz ele pensar um contexto como um todo. E na hora que tiver um problema, é o que a gente estava conversando, o voluntário vai estar pronto para agir rapidamente para solucionar um problema. Ele não vai conhecer só superficialmente o que ele está fazendo, ele vai conhecer profundamente, né? Então, eu acho que esses dois pontos são muito importantes para qualquer diversidade que vier no futuro, porque a gente não sabe o que vai vir. E aí, muitas igrejas sofreram justamente pela falta de investimento, às vezes, fizeram investimento e deixaram muito tempo parado. Às vezes a igreja tinha um equipamento bom, mas há 10 anos atrás. Ficou parado no tempo. E ficou parado no tempo. Ou achando também que é desnecessário. Não, eu nunca vou precisar usar online. Daí, exato. de uma semana para outra. Então, assim, você nunca pode parar. Você sempre tem que pensar no futuro. Você tem que ser visionário. Você tem que entender mas literalmente entender que a igreja, ela mudou de uma forma, mas isso não é ruim. Isso é bom. Por exemplo, nossos ministérios de produção cresceram muito. E quantidade e qualidade. E qualidade. Agora vai vir uma segunda etapa, a volta. Como que vai ser? Agora os voluntários de recepção estão trabalhando muito, porque eles têm que controlar a entrada, não pode ter aglomeração. Então, assim, a igreja, ela evoluiu com essa queda, vamos dizer assim. E as coisas vão voltar. Só que vão voltar de acordo com a nova realidade. E a nova realidade, sim, ela pede uma igreja digital, ela pede uma igreja nas mídias sociais. As pessoas esperam isso da igreja. Então, isso é um ponto muito delicado. E aí os voluntários têm que estar preparados para isso. Boa. Cara, eu acho que assim, pensando em igreja do futuro, né? Eu acho que assim, Deus já mostrou pra gente que talvez a gente como igreja estivéssemos atrasados. Esse é um ponto crucial, né? Então, só um alerta que eu gostaria de dar é que a gente não pode confundir os avanços tecnológicos que a gente tem feito na igreja durante a pandemia com o que nós devemos ser como igreja. Porque, olhando, por exemplo, para o que é o secular da coisa, tem muita coisa que a gente faz hoje na igreja que principalmente igrejas menores que não tinham estrutura, às vezes fazem investimentos em tecnologias e algumas coisas assim, e elas acham que elas estão prontas para um futuro. E a questão é que não. A questão é que nós estávamos tão atrasados que o nosso é uma correção de curso só. Né? Então, é por isso que o meu conselho com relação à igreja do futuro, ter ideias do futuro e tal, que tem a ver com a sua pergunta que você fez, é que a gente possa buscar referências tanto dentro, como a gente citou aqui, por exemplo, a Elevation, que tem um canal de games na Twitch, por exemplo. Cara, uma igreja com um canal de games na Twitch. Você fala assim, tem muita gente ainda hoje que é capaz de falar assim, qual é o propósito disso? Né? Mas tem muita gente se convertendo lá. Para ver a visão mesmo, né? Tem muita igreja se perguntando qual que é o propósito do online ainda. E tipo, a Elevation já tá, tipo assim, na Twitch com canal de game. Online já é... Qual é a visão? O online faz passado parte já. do processo deles. Por exemplo, a Elevation... Já eles é têm... um passado. E o pensamento muito fora, muito além da sua própria região. Tipo assim, eles não fazem um conteúdo online para atrair pessoas para dentro do templo deles. Eles querem ser relevantes na internet, tanto quanto são na região deles. Tanto que, por exemplo, eles têm um canal de conteúdo de pregação, por exemplo, que é algo básico. Eles têm em português, em espanhol, eles falam inglês. Mas tem em português, espanhol, acho que é italiano. E o louco é que é dublado. Não é legendado, é dublado. As pessoas dublam o pastor, dublam até o aleluia que as pessoas dão na igreja. Então, olha o nível de preocupação que os caras têm com a relevância da igreja no contexto deles. Eles não estão preocupados se o Pedro aqui no Brasil vai sair daqui para ir na Elevation no tempo de lá. Eles querem que eu receba a palavra que está sendo pregada lá aqui. Eles querem Entende? levar o evangelho até os confins da terra. Exatamente. Eles entendem que os confins é a internet. Exatamente, é uma forma. Então, primeiro, buscar referências dentro da igreja é fundamental. Ver pessoas, ver igrejas que estão fazendo coisas diferentes, relevantes, coisas fora da caixa, como um canal de games na Twitch, né?
Como que você vai saber se dá um resultado cristão se você nunca fizer e não tiver conhecimento de alguém que fez? De repente é lá que Deus quer te usar, não sabemos. Entende? É claro que você precisa ter direção de Deus para as coisas, mas não é fazer de qualquer jeito. Não é fazer de qualquer jeito, mas testar dentro da direção que Deus te deu faz parte total do projeto. E também buscar referências fora da igreja, né? Eu não estou falando para o Ministério de Louvor cantar música secular na igreja, não tem absolutamente nada a ver, mas tem coisas técnicas que você vê acontecendo fora da igreja, tem emissoras de televisão que estão aplicando coisas e tecnologias e interações diferentes que podem ser utilizadas pela igreja, tem agências, tem empresas, tem... Cara, muitas coisas, muitos conteúdos que estão gerando a possibilidade de pessoas se conectarem e estão gerando a possibilidade de pessoas, enfim, estão gerando conteúdo para as pessoas de maneira criativa que a igreja poderia fazer também com um propósito e com um fim bíblico cristão de levar o evangelho, né? Então, a minha dica é, claro, pensar em coisas fora da caixa, mas isso só é possível se você tiver referência. Então busque referências. Saia da zona de conforto. Para de olhar só para o que está perto de você. Para de olhar só para as referências e para de olhar só para o que a pandemia te propôs. A pandemia te propôs fazer culto online? Faça, mas não olhe só para isso. Olhe para além disso. A pandemia foi, acho que, uma chave para isso. Exatamente. Para observar o contexto. Foi o start, né? Parece que a igreja não conseguia fazer isso automaticamente. Parece que Deus falou, vou ter que dar um empurrãozinho para a galera aqui. É claro que não é essa a razão das coisas, não estou afirmando isso. Mas estou dizendo que, do nosso ponto de vista, parece isso. Até mesmo para os próprios pastores. Que falaram assim, caramba, de repente, meu Deus, vou ter que pedir pro Igor agora, Igor, o que a gente faz? Suave, que câmera que eu uso? Né? Engraçado, porque o Suave sempre esteve lá, o Igor sempre esteve lá, o Tebas sempre esteve lá, o Pedro sempre esteve lá. Eu já ouvi, numa igreja que eu fazia parte, eu ouvi, cara, assim, questão de, não vou nem dizer meses, cara, questão de semanas antes da pandemia, eu ouvi a seguinte frase: para que internet na igreja? Porque eles estavam com problemas de contas e queriam reduzir os seus custos e primeiro custo de, sei lá, R$ 49,90 por mês, tiraram a internet da igreja. E eu fui contra, mas para que internet na igreja? A gente não tem pretensão de fazer as nossas coisas online. Foi questão de semanas nós entramos na pandemia. E naturalmente essa igreja demorou meses para fazer o seu primeiro culto online. Entende? É uma realidade. Você falou isso, eu lembrei de um ponto que é do marketing, é uma coisa aplicada mais a negócios, mas que diz que se o seu produto hoje não está na internet, ele não existe. É verdade. E a igreja hoje, ela está entrando nesse contexto. Claro que de uma forma adaptada, não é um produto a ser vendido, coisa do tipo, mas assim, se ela não está na internet, talvez parte do propósito, da realidade, do alcance que ela possa ter, ela não está tendo. Tipo assim, ela está... Por que, pensando assim, no sentido de fazer as coisas com excelência, de dar o meu melhor, se eu sei que eu posso fazer algo mais, por que eu vou fazer o menos? É verdade. Se eu posso transmitir, se eu posso ter excelência nisso, por que eu não vou transmitir? Né? Por que eu vou ficar só com o meu quadrado aqui dentro e tal? E eu estava até lembrando de quando você falou disso daí. Na verdade, eu lembrei de uma coisa e eu pensei em outra aqui nisso. Você falou das referências. Uma dica é, procure referências de coisas que você também não gosta. Total. Não fica procurando, eu gosto da Hillsong e eu vou olhar a Hillsong em todo lugar. Não. Olha, você gosta de ouvir Hillsong? Ouça a Hillsong. Ouça a POD também. Pega um extremo, veja coisas novas. Naturalmente a nossa mente a gente tem que ensinar a nossa mente a ser criativo para essas coisas e caminhar nessa visão. Eu estava até comentando com o Tebas outro dia de uma igreja que eu vi e eu fiquei tipo assim assustado, porque acaba sendo natural a gente entrar num modo operante automático da coisa, né? O modus operandi automático. E aí eu estava vendo um pastor pregar sobre profundidade. Aquela pregação que talvez já possa parecer batida, de que a água está no nosso tornozelo, depois no joelho, depois a gente vai estar submerso, não sei o quê.
E ele pegou essa pregação e ele contextualizou de uma forma que eu olhei, tipo assim, eu fiquei de boca aberta, porque no meio do altar do palco da igreja, no primeiro dia ele pegou uma daquelas piscininhas de bebê de 2 anos e ele, tipo, pregou dentro daquela piscininha. Sim. Tipo assim, cara, completamente fora da caixa. No último dia, o palco, o altar, era um lago, ele estava, tipo, dentro de um pedalinho, chovendo. Água dentro da igreja e ele lá, com microfone, com tudo. E disse, cara, eu olhei pro Termas e falei assim, meu, tipo assim, se você acha que você tá pra frente, você vê uma coisa dessa, você fala assim, meu, já tô anos luz pra trás já. Quanto que isso marca as pessoas que Marca assistem? muito, mexe com as pessoas e você traz uma conexão. Tipo assim, é muito fácil talvez eu pregar falando de mergulhar na presença de Deus. Na hora que eu trago isso, talvez para um universo físico, Na hora que eu mergulho mesmo. de fato, você consegue encaixar e falar assim, meu, é isso, eu tenho que estar submerso. Tipo assim, não adianta eu achar que se eu pegar água e jogar para cima, eu vou... Não, assim, você tem que estar debaixo mesmo. E acontece isso. Então, esse lance de procurar, até aí pra gente já caminhar para as considerações finais, já fechar que a gente já tem um tempo legal de vídeo também, eu acho muito pertinente esses pontos de pensar nessas coisas diferentes para o futuro e já trabalhar isso dentro da realidade do voluntariado, né? A gente tem os treinamentos que a gente também faz com igreja. Se você até tiver interesse de levar esse treinamento para sua igreja, de som, luz, vídeo, se você tiver esse interesse de levar esse treinamento para sua igreja, de som, luz, vídeo, dessa parte de voluntariado, manda um direct pra gente também, pra gente te passar como é que funciona, todas essas coisas. Mas pensar já em tudo isso no longo prazo, no futuro, em realmente já, igual o Tebas colocou, a gente já preparar para algo que talvez a gente não conhece ainda. E tem coisas que a gente já tem que fazer isso agora, né? Igual ele colocou a questão de a gente já está pronto, a gente já tem o recurso para comprar, a gente já tem o recurso para investir. Diferentemente da igreja, igual o Pedro colocou, que não estava nem preparada com a internet, que é tipo o mínimo, sabe? Então, para a gente fechar aí, vamos fazer um bate-bola e bater esses pontos, tentar resumir em algumas palavras tudo que a gente falou dessa... A gente deu uma boa volta, né? A gente falou dos voluntários, não sei o quê, a gente trouxe essa correlação com o líder, eu achei que ficou bem legal esse case da pandemia, de como que encaixou o voluntariado com tudo isso e da importância também da área, né? Que foi o que a gente foi trazendo e que, de uma certa forma, mostra o poder do voluntariado, do serviço, da galera servindo para que isso aconteça. Então, diz aí, Gabriel. Bom, Poxa, falou tudo. Concluindo, então, mas concluindo assim, uma visão que eu tenho muito forte sobre voluntariado, falando eu como exemplo mesmo, eu como um voluntário na igreja, eu acho que para um voluntário, acho que o principal é o comprometimento, é assumir responsabilidades também. Como você assume no seu trabalho, com a sua família, assumir também na igreja, porque também acho que é o principal da vida também, né? Você servir a Deus. Então, assumir responsabilidades dentro do seu ministério, assumir responsabilidades no seu voluntariado, não simplesmente servir, sabe? Colocar o coração. Sim. E realmente vestir a camisa, assim, e assumir responsabilidades, para mim, é o primordial nisso tudo para funcionar. Antes da própria técnica, né? Antes de você saber ou conhecer, se você está disposto a, de fato, a se entregar, né? Você se comprometeu com aquilo, você vai cumprir com aquilo. Você estando disposto, você vai evoluir, você vai aprender, você vai se interessar pelo assunto. Finalizando, então, eu acho que o comprometimento e assumir responsabilidade dentro do ministério, dentro do voluntariado é primordial. É isso. Show. Vai lá, mano. Já tá olhando, dando um sorrisinho, manda ver. Não, mano, não é. Minha consideração final, cara, com relação ao sistema de voluntariado, líder e tal, e etc. Eu queria usar um versículo olhe pela aqui. sua equipe. Ó, total, né? Cara, galera do backstage. Uma coisa que a gente não fala muito aqui na U-Stage, porque a gente acredita que é, tipo assim, o princípio básico,
é que você tem que ser crente, mano. Entendeu? Você tem que ser crente de verdade. Não adianta você querer servir na igreja sem querer servir a Cristo. É uma coisa já pra gente deixar bem estabelecido. Então já fica a dica aí. Mas o que eu queria dizer, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26, diz assim, ó: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. Cara, basicamente eu queria falar desse versículo porque ele fala sobre um negócio que é o chamado, né? E aqui diz exatamente o negócio assim, cara. Então, porque Cristo chamou todos nós, cara. E tipo assim, aqui diz muito claro, assim, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, enfim. Nós não tínhamos muito, nós não temos a capacidade diante de Deus de sermos perfeitos. Mas o que eu queria dizer com relação a esse versículo especificamente é que nós estamos falando de voluntariado, mas eu não gosto muito da palavra voluntariado, porque traz um senso de que eu ajudo quando eu posso, eu faço quando eu posso e eu faço quando sou convocado. Mas eu quero lembrar que quando nós estamos falando da igreja, que é o nosso ponto principal, que é o nosso ponto onde nós trabalhamos, nós estamos falando não só da igreja, nós estamos falando do reino de Deus. E quando nós falamos de reino de Deus, não existe um voluntário, existem aqueles que foram chamados, existem aqueles que foram convocados para fazer algo no reino de Deus. Então o chamado de um pastor é um chamado, é uma convocação para que ele seja um expositor da palavra. O chamado para uma pessoa da recepção é para que ele receba pessoas. E nós não somos voluntários simplesmente, nós somos chamados a trabalhar, nós somos chamados a trabalhar na área técnica da igreja. Nós não somos simplesmente voluntários do reino de Deus, nós somos chamados, nós somos convocados pelo próprio Deus para servir na área onde Ele nos escolheu. Então, a minha consideração final para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, é que entenda que ser voluntário é parte do seu chamado da igreja, e fazer com excelência faz parte daquilo que nós temos que ser diante de Deus, e não faz parte daquilo que nós temos que ser como pessoas, também como pessoas. Mas o voluntariado na igreja, ele não é só um voluntariado, ele não é só um serviço social, ele está além disso. É um serviço que você está fazendo para o reino de Deus, é você plantando coisas para a sua própria vida dentro do reino espiritual. E aí, como Deus diz aqui, poucos de nós éramos sábios, poucos de nós éramos nobres de nascimento, mas Ele nos escolheu. Se Ele nos escolheu, a responsabilidade é uma questão não só de serviço, é uma questão de responsabilidade minha, servir com excelência a Deus. Então, minha consideração final mais bíblica é essa. Eu vou fazer uma ponte. Vai, mano, manda. Mas é a continuação do que você está falando. Eu não vou ler, porque é um pouquinho extenso, mas não, lê. Não, o contexto é grande, eu vou resumir, em Colossenses 3. Boa. Mas fala justamente sobre o ato de servir, e que realmente ele enfatiza que você está servindo a Deus, e as heranças vêm dele. Então, é a importância do ato de servir, e que você deve sim, como o Gabriel falou, se dedicar ao máximo. Porque aquele que cometer injustiça com o reino de Deus receberá vamos dizer assim, a injustiça, né? Então ele fala muito sobre isso e me deixou muito claro o fato que conclui o que o Pedro falou sobre a importância e o chamado de servir. E isso seria a procedência do ato de servir. Você deve sim servir com todo o seu coração, se dedicar ao máximo. Com certeza a gente acha que é o ministério que mais está uma porrada. Sim. Às vezes cai um copo no altar, a culpa é nossa, a gente tem que ir lá resolver. Mas é importante ter esse discernimento, e até porque para tratar internamente da gente, né? A gente às vezes esquece que a gente está servindo a Deus e só se preocupa com os problemas que vão acontecer todos os dias, e com certeza não vai ser fácil. Acho que todo mundo aqui está de prova e todo mundo já passou muitos problemas e teve dificuldades para voltar de novo a um nível saudável. É verdade. O lance é esse: quando a gente faz, você entende que faz para Deus,
todas essas coisas se tornam, entre aspas, assim, irrelevantes, né? Elas são muito importantes, são pertinentes, mas o seu esforço, o seu melhor aos olhos de Deus Dá é muito... pros homens, né? Cara, e sabe que Não você é falou um para os negócio? homens. Eu vou até fazer um adendo aqui, que a própria Bíblia, ela nos garante isso que você falou, aos olhos de Deus. Porque na maioria das vezes a gente tende a fazer as coisas preocupado se as pessoas estão vendo, seja elas as pessoas público ou as pessoas importantes e relevantes da igreja, pastores, líderes e tal. Mas a Bíblia diz, em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, se eu não me engano, ou 9, 16. Enfim, mas diz assim, ó, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam o coração. Então, cara, eu acho que isso diz tudo, porque se nós muitas vezes reclamamos, ou não reclamamos, mas nos queixamos de às vezes nos falta força e vontade de fazer as coisas como voluntários na igreja, cara, a palavra está garantindo que os olhos de Deus, eles estão atentos sobre toda a terra para dar força para aqueles que dedicam o coração para Ele. Então, mano, não tem assim razão melhor e maior do que a gente fazer as coisas na igreja, crendo que os olhos de Deus, eles param tudo, Deus para tudo que Ele está fazendo. Os olhos deles se voltam sobre aqueles que estão dedicando o coração. E como prêmio, Ele fortalece. Então, mano, eu acho que você disse um ponto crucial, cara. A gente está servindo a Deus e Deus, Ele não está alheio a isso. Ele está vendo. E isso é importante ressaltar, porque é o que a gente sempre fala. Nosso ministério não pode ser visto para estar funcionando bem, né? Então, o dia que o goleiro não fez nada, o time jogou bem. Mas o técnico viu o goleiro. Exatamente. Eu acho que essa foi a maior palavra, assim, de realmente motivação. Se você por acaso estiver desanimado, cansado aí na sua rotina, lembre-se. Se porventura você tenha se perdido também no serviço, eu estou fazendo porque eu quero ser visto ou porque eu quero aparecer, alguma coisa do tipo, volta os seus olhos para o Senhor, volta para a essência, as coisas vão se encaixar, as coisas vão melhorar e saiba que o nosso serviço ele tem uma responsabilidade tão grande quanto a do pastor, igual o Pedro colocou, e a gente não pode trabalhar com desleixo. Até porque se a gente pensar de uma forma simples, não adianta nada o pastor subir lá para pregar se ele não tiver com microfone. Se você estiver aí do outro lado da câmera, você não vai ouvir, não vai entender nada. Então, não é porque você não está ministrando ou não é porque você não é quem está pregando que a responsabilidade é menor ou o trabalho é inferior ou qualquer coisa do tipo. Então, fica aí com essa palavra de encorajamento e... próximo podcast, vídeo, tamo junto. Se você tiver sugestões, comentários, algum tema que você quer ouvir, trocar uma ideia, manda aqui nos comentários pra gente. Se você estiver interessado em alguma coisa de treinamentos, trocar uma ideia, um projeto, chama no direct, enfim, tamo aí, vamos servir, vamos levar o reino de Deus adiante, vamos crescer junto. Deus abençoe, galera, valeu!